Desculpa aí a bagunça, mas hoje o negócio tá meio complicado, né? Desculpa aí. Tô tentando, né, me reorganizar aí. E essa foto do Felipe aí agora aí com o cara sério, né? Tá difícil o negócio aqui, peraí. Ai, meu San Genaro, viu? Bom dia, gente, tudo bem? Só deixa eu colocar o material no lugar certinho, Sim. que hoje tá meio bagunçado o negócio aqui. Esse... Peraí. Ufa, conseguimos, né? Vamos ver aí como é que fica agora. Então, gente, ó, vocês estão conseguindo me ouvir? Eu tô. É que a minha internet estava muito ruim logo cedo, eu consegui restartar ela agora, né? Sua câmera tá travando, mas dá pra escutar normal. Assim, a câmera tá meio bagunçada ainda, né? Uhum. Tá. Ela vai e volta. Esse final de semana foi agitado aqui em casa. Na minha casa também foi meio bagunçado o negócio esse fim de semana, né? Meu filho ainda acordou de madrugada, então eu tô virado no giral. Não, aqui foi agitado porque trocaram o piso da cozinha e do banheiro. Ah. Então a gente teve que pedir tudo no iFood. Gente, então, ó, se tiver muito barulho aí, vocês me falam, né? Aí qualquer coisa, eu vou colocar o fone de ouvido no meu filho, aí a gente já começa, tá bom? Esperar um pouquinho a galera entrando, só um minutinho. E aí, bom dia, tudo bem? Só um minutinho, pessoal. É que assim, né? Hoje ficou meio bagunçado aqui por conta que a minha internet deu pau logo cedo, né? Deu problema logo cedo na minha internet e eu consegui mandar o convite para vocês da aula agora, né? Então tô meio bagunçado hoje. Então assim, gente, ó, eu vou desligar minha câmera para melhorar minha internet, porque eu sei que a internet tá meia bagunçada hoje aqui em casa. Assim, qualquer coisa que vocês precisarem, dar um grito que eu paro e a gente volta a conversar sobre o assunto, tudo bem? E se a aula não ficar muito boa, né? E se a aula não ficar muito boa, depois eu gravo outra e coloco no YouTube para vocês. Assim, não se preocupe sobre isso. Então, assim, eu vou compartilhar aqui o material de vocês, que eu acho que é importante sempre a gente estar trabalhando com material aí para a gente saber o que a gente está falando. Bem, então, na aula passada, né, a gente estava falando sobre República Romana. E quando a gente fala em República Romana, né, então, a sociedade romana, ela era dividida entre, né, a gente já falou sobre isso, mas é bom sempre a gente estar frisando. Então, né, a sociedade romana, ela era dividida entre senadores, né, entre patrícios, plebeus e clientes. Então, os únicos que tinham direitos, né, a direitos políticos eram os patrícios. Então, os patrícios, eles podiam entrar no Senado, nas assembleias, entre outras coisas. Então, só que, né, por volta ali do governo do caso aqui, deixa eu subir um pouquinho, que agora me fugiu o nome do senhorzinho aqui, né, do soberbo, né, né, do senador, assim, o soberbo, ele vai ter alguns problemas. Quais são esses problemas? Então, grupos que eram marginalizados dentro da sociedade romana vão começar a cobrar impostos. No caso aí, quando a gente fala em período republicano, em Roma, como em Atenas, nem todo romano tinha direitos políticos. Então, tinha um grupo que ele não tinha esses poderes políticos. Então, eles lutavam, né? No caso, eles vão começar a mudar essa questão aí dos direitos políticos. No caso, os plebeus. Né? Então, os plebeus, eles vão começar a cobrar direitos políticos no final da República Romana. E uma coisa que também nós devemos levar em consideração, os militares. Né? Então, no caso, era proibido, porque tem as 13 tábulas das leis romanas, que a gente ainda vai falar sobre elas, mas assim,
Dentro dessas 13 tábulas das leis romanas, era proibido militares andarem armados dentro da cidade de Roma. Né? Então, os militares, eles tinham, né? Eles tinham, no caso, o dever de garantir a segurança de Roma, né? Garantir a estabilidade do território, mas também, né, eles não tinham o direito de andar armados dentro da cidade. Para que isso? Evitar revoltas militares. Né? A gente vai ver que o Júlio César, quando o Júlio César ele chega ao poder, né, o Júlio César ele vai usar os militares para chegar ao poder. Né? Que os militares eram proibidos de entrar dentro da cidade. Né? Deixar isso bem claro aqui para vocês, que é bom a gente sempre estar falando. E assim, no caso, os plebeus, os soldados, eles lutavam, eles tinham muitas atribuições, então eles trabalhavam muitos, mas eles não tinham direitos políticos. Eles não tinham representatividade. Gente, quando a gente fala em política, é o seguinte, a política ela é feita de representantes. Então, cada grupo, para ter os seus direitos atendidos, eles precisam ter representantes, pessoas do seu nível, né? Pessoas que estão ali dentro, né? Então, a Assembleia, ela deve ter participantes de todas as classes sociais, coisa que não acontecia em Roma. Então, nem todos tinham direitos políticos. Isso vai ficar bem claro nesse período aí. Bem, por que isso é importante da gente frisar? No caso aqui, né, nós temos essa gravura que é os militares, né, se reunindo para cobrar os seus direitos. Né? Então, é uma coisa que nós devemos sempre levar em consideração. Então, gente, uma coisa importante é que a gente sempre tem que frisar. Né? Uma coisa que a gente sempre tem que frisar é o seguinte, nenhuma conquista, ela vem, né, pacífica. Nenhuma mudança social, ela vem por vias pacíficas. Né? Muitas vezes você precisa ter confrontos. Gente, confronto é difícil de embate. Então, nós podemos discutir e chegar a uma medida diplomática, não indo para vias de fatos. Só que chega um momento que todas as possibilidades de debate, elas vão por água abaixo. Então, as pessoas vão para o conflito, né, para o conflito mesmo, corpo a corpo. No caso, né, durante 200 anos, então de 494 a 287 a.C., os plebeus e os patrícios, né, eles viraram-se, né, envolvidos em várias negociações, há várias cobranças. Então, os plebeus vão reivindicar aos patrícios que eles precisavam, né, de direitos. No mesmo tempo, Roma estava expandindo seu território. E uma das coisas que acontecia em Roma é o seguinte, o soldado, quando ele ia para a guerra, quando ele vencia uma guerra, ele tinha direito de ganhar um pedaço da propriedade da terra que ele ganhava no conflito. Então, os romanos, eles vão, né, os militares vão começar a ficar ricos, porque eles vão começar a ganhar terras. Lembra aquilo que nós falamos, que no Senado, para fazer parte do Senado, precisava ter terras? Precisava ter propriedade? Então, nesse período aí, os militares vão começar a ter poder, né, poder econômico. Eles vão ter terra. Né? Então, nesse sentido aí, os militares vão começar... gente, eu vou falar uma palavra aqui que vocês podem não entender no primeiro momento, mas eu vou explicar direitinho. Né? Eles vão começar a galgar, eles vão começar a cobrar direitos políticos. Então, é o seguinte, eu tenho propriedade, né? Então, eu vou querer ter direitos políticos, eu vou querer participar da política romana também. Né? E isso, né, vai começar a gerar alguns conflitos ideológicos. Vamos conversando, tentando mudar isso. Só que daí o que acontece? Né? Os plebeus, no caso aí da reunião do Monte Sagrado, que era um dos montes ali da cidade de Roma, né, eles vão deixar essa negociação. Então, os patrícios, eles vão obrigar, né? Então, os patrícios, eles vão
se sentir ameaçados e vão ser obrigados a atender algumas demandas, algumas exigências, algumas, como eu posso dizer, alguns pedidos dos plebeus, né, que são a questão de criar a magistratura, né, dos plebeus. Então, os plebeus, eles vão começar a ter direitos também, né, em Roma. Então, no caso, os plebeus, eles vão começar a ter participação política. Então, no caso aí, nós teremos essas questões aqui que nós temos que pensar. Primeiro, o tribuno da plebe. Então, o que era esse tribuno? Esse tribuno era um parlamento onde os plebeus, né, eles iriam se organizar para poder discutir o que eles precisavam dentro de Roma. Então, qual era a necessidade deles? Então, o que eles precisavam? Né? Então, quais eram as suas necessidades? Né? No caso aí, uma coisa também é importante, né? No caso, a Assembleia dos Patrícios poderiam vetar, né? Eles poderiam vetar as questões. Só que os plebeus não podiam mais ser presos e não podiam mais se tornar escravos. Então, romanos, por dívidas ou por outras coisas, não poderiam mais virar escravos. Segundo, as leis das 12 tábulas. Então, as leis orais, então as leis que eram ventiladas de uma forma por via da conversa, ela começa a ser escrita. Quando a lei ela é escrita, ela não pode ser mais modificada, né? Então, precisa ter um tribunal para julgar aquelas leis de uma forma fria. Então, garantindo direito aos plebeus, né? Que antes as leis eram orais. Então, se cria essas 12 tábulas. Segundo, a lei da Canuleia. Essa lei da Canuleia é o seguinte, até então, era proibido ter casamento entre patrícios e plebeus. Então, essa lei ela vai romper com essa tradição. Então, o patrício, no caso, o patrício, ele poderia se casar com a filha de um plebeu ou com a filha de um militar. Então, vai começar a ter uma mesclagem na sociedade romana. Então, as relações familiares vão começar a se tornar mais diversificadas entre plebeus, patrícios, militares. Bem, as eleições, né, dos magistrados plebeus. Então, os plebeus eles passaram a ter direitos a ocuparem cargos, né, na administração romana, que é importante a gente frisar também. Não era apenas fazer parte de um parlamento, mas também fazer parte da política. Né? A lei, né, da Licínia, né, que aprovou a abolição da escravidão por dívidas. Né? Então, o que isso significa? Que todos os romanos, gente, ó, todos os romanos, né, que fossem escravos por dívida, eles seriam libertos. Né? Mas, assim, no caso, né, então, a lei ela vai passar a valer a partir daquela data. Então, antes, não, mas a partir daquele momento, todo romano, né, todo romano que fosse se tornasse escravo por dívida, ele não poderia mais ser, né, ele não poderia mais se tornar escravos. E a questão do plebiscito. Né? Então, o plebiscito é o seguinte, as leis elas vão passar a ser votadas pela Assembleia da Plebe, né, que passaram a ser válido, né, para todos. Então, era a vontade do povo se manifestar por meio do voto. Né? Então, vamos pensar o seguinte. No caso aí, então, os plebeus, né, eles vão começar a participar da política de uma forma mais efetiva, né, de uma forma mais organizada. Então, assim, com essas conquistas, né, que nós vamos, né, começar a pensar aí, então, os plebeus e os militares vão começar a ter, né, mais participação, vai ter algumas mudanças sociais dentro daquele território. Então, e uma coisa aí também importante, sobre as terras.
né? Então, no caso, os plebeus, fazendo parte do exército também, eles vão começar a ter a expansão de território. Porque quando a gente fala expansão do território aqui, que é a próxima parte aqui que nós vamos, né, falar, então, durante a República, os romanos, eles vão primeiro dominar a Península Itálica toda. Então, a Península da Bota. Só que, durante esse período aí, eles vão enfrentar um inimigo, né, um inimigo muito poderoso no período, que era os cartaginenses. Então, os cartaginenses, né, liderado pelo Aníbal, né, ele tinha uma pretensão também, né, uma pretensão imperialista, de expandir o seu território. Então, Roma vai conseguir vencer os cartaginenses. A gente já falou disso lá atrás, quando a gente falou da cidade de Cartago. Né? Então, Cartago, uma cidade que estava localizada ao norte da África, ela vai se tornar uma rival, né? Uma rival à altura de Roma. Então, as guerras púnicas, quando as guerras púnicas chegam ao fim, Roma vai ser livre para dominar todo o mar Mediterrâneo. Né? Então, Roma vai se tornar um grande império, né? Levando em consideração isso. Não tinha um inimigo que colocava frente a eles, então eles vão invadir tudo. Eles vão invadir toda a região. Bem, então vamos falar um pouquinho aqui da consequência, né, da expansão territorial. Primeiro, né, ele vai provocar uma transformação profunda na República. Né? Por quê? Porque não vai ser só romanos que vão começar a participar das assembleias. Né? Então, no caso, para controlar um império tão grande, o império vai ter que dar, numa certa forma, poderes políticos a militares. Né? Então, os militares eles vão começar a governar as suas províncias. Gente, levando em consideração o seguinte, cada região que é conquistada por Roma, ele vai ganhar o nome de províncias, que é a mesma coisa que a gente pensa em estados. Né? Então, nós tínhamos a província da Espanha, a província do Egito, a província de Cartago, a província da Palestina. Então, cada região, ela sendo conquistada, o general que conquistou aquela região ganharia o nome de governador provincial, né, da província. E esses governadores, eles vão começar a se tornar cada vez mais poderosos. E Roma vai começar a dominar o comércio marítimo, né, vai começar a dominar o comércio marítimo ali na região do Mar Mediterrâneo. Tanto é que para os romanos, eles vão chamar o Mar Mediterrâneo de Mare Nostrum, né? Nosso mar. Tudo bem? Tudo bem, gente? Gente, ó, se eu estiver falando muito rápido, vocês me... Não, professor, acho que por enquanto tá tudo bem. Se tiver alguma dúvida, eu falo. Sabe por quê? Porque é assim, eu vou ser bem sincero para vocês. Quando as coisas fogem do meu controle, eu fico muito chateado. E como hoje a internet deu pau para mim, eu fiquei muito chateado. Me deixa nervoso. Então eu me perco um pouquinho às vezes, mas aí até aí, gente, se eu estiver indo muito rápido, vocês puxam o freio de mão, por favor. Ótimo. Então assim, gente, é uma coisa importante aí. Então aqui nós temos um mapa, né, que como é que Roma ele vai estabelecer esses contatos comerciais com cada província. Então, se vocês perceberem aqui, nós temos vários produtos. No caso aqui da região, né, do Mar Egeu, né, da Palestina, eles tinham o comércio de trigo, de vinho, de azeite. Então, gente, ó, essa região do comércio, é importante a gente frisar que é isso que vai dar a Roma uma grande importância ali na região. Bem, então, nesse sentido aí, então, as regiões, né, vão começar a ficar extremamente valiosas, né? Então, no caso, os militares, né, vão começar, né, a buscar
né, expandir cada vez mais seu território, e aqueles que se tornavam prisioneiros de guerra vão começar a ser escravos. Né? Tanto é que os escravos em Roma vão ser usados para o trabalho braçal, né, para o trabalho doméstico e também para o entretenimento. Né? Os gladiadores. Acredito que vocês já viram em algum momento da história de vocês já viram algum filme de gladiador, né? Então, os gladiadores eram escravos. Eram escravos que iam para o campo de batalha, no Coliseu, para entreter, divertir a população romana. Bem, uma coisa aqui importante... Diga, alguém falou alguma coisa? Eles se matavam para diversão dos outros? Isso. Roma tinha essa característica assim. Eles colocavam pessoas para se matar no Coliseu para diversão. Que nem a gente vai falar sobre o cristianismo. Né? Quando Roma se torna cristã, antes de Roma se tornar cristã, Roma vai começar a colocar os cristãos para lutar contra leões, né? O leão, uau! Né? Então eles vão começar a costurar a pele de animais nos cristãos para lutar contra os leões, né? Tanto é que tem aquela questão agora me fugiu o nome do personagem bíblico, mas tem um personagem bíblico que ele é jogado dentro da cova dos leões pelos romanos. Daniel. Né? E os leões não vão atacar esse personagem. Né? Então tem todo um contexto, né? Tem toda uma realidade aí. E qual foi as consequências dessa expansão marítima, né? As pessoas vão se tornar ricas, né? Os militares, os plebeus que vão lutar nas guerras vão se tornar ricas, e o Império Romano vai se tornar um dos impérios mais ricos, né, naquele período aí. Né? Eu vou desligar a câmera para ver se fica melhor. Então, assim, hoje estão no caso, né, as pessoas vão começar a ficar mais ricas, né? Então, mesmo assim, né, as guerras continuavam, né, acontecendo, tanto é que Roma ela vai expandir o seu território cada vez mais, e a guerra vai fornecer uma grande quantidade de escravos, né? Muitos escravos dentro desse momento aí. Né? O Daniel. Obrigado, Moisés, desculpa. Obrigado. Então, assim, no caso foi Daniel na Cova dos Leões, né? Então, assim, vai começar a ter muitos escravos, né, dentro de Roma. É importante a gente frisar isso aí. Né? Então, nesse sentido aí, a sociedade romana vai começar a ter mais escravos do que pessoas livres. Então, cada vez mais escravos. E isso vai gerar alguns problemas depois, né? A gente vai falar das revoltas dos escravos. No caso, né, vai ter a revolta, principalmente de um escravo chamado Espartacus. Então, os escravos, que eram a maior parte deles, né, eram gregos, eram espanhóis. Então, esses escravos, eles vão começar a se organizar. E vai ter, no caso, uma revolta dos escravos. Né? Então, as consequências, quando a gente pensar em consequência, né, romana, também tem essas questões aí. E também em Roma vai ter o crescimento de uma população pobre, né, de uma população que vai viver às margens de Roma. Tanto é que Roma, até o imperador, né, o Nero, a maior parte das construções das casas de Roma, elas eram feitas de madeira. Né? Tanto é que o incêndio de Roma, ele foi de uma condição tão grande, porque como a maior parte das casas eram de madeira, então isso vai favorecer assim a expansão do incêndio, né? Então o incêndio em Roma vai ter consequências catastróficas, né, nesse sentido aí. Bem, então, como fazer para fazer com que esse povo não se revolte? Né? Então, no caso aí,
né? Nós teremos várias doenças, entre outras coisas, né? Porque vive muita gente juntas, a miséria vai começar a tomar conta de Roma. O que os imperadores vão criar? A política do pão e circo. Então, o que quer dizer pão e circo? Eles vão dar para a população comida e diversão. Então, era normal, no meio das lutas dos gladiadores, os imperadores jogarem pão assim, na plateia, para alimentar a população. Então, a pessoa, para não se revoltar, ela tinha que estar intertida e ela tinha que estar alimentada. Né? Então, nesse sentido, os romanos, né, eles vão criar o que nós chamamos de política do pão e circo, usando gladiadores, usando obras teatrais, colocando animais selvagens para lutar. Então, eles traziam leões da África, eles traziam tigres da Ásia, eles traziam elefantes, tanto da África, tanto da Ásia. Então, isso vai começar a ter essas questões aí voltadas. Bem, aí nós temos as transições do Império. Né? Então, do ano de 133 a.C. a 27, né, antes de Cristo, né, os romanos eles vão ter muitas revoltas, né, revoltas plebeias, revolta dos escravos, revoltas militares. Aí que os irmãos Gracos, eles serão eleitos, né, para serem parte da plebe, né, para fazer parte da tribuna da plebe, né? E esses dois irmãos, eles vão fazer de uma certa forma que vai gerar né? Então eles vão ter uma rejeição muito grande e eles vão acabar sendo assassinados, né, por um grupo de escravos, pelos seus próprios escravos. Depois dos irmãos, nós teremos a ditadura do Mário e do Sila, né, que eles vão ter essa ditadura. Lembra que eu falei para vocês? Gente, ditadura em Roma não quer dizer que era uma coisa ruim. A ditadura, ela servia para dar poderes amplos a um senador, para ele colocar a casa em ordem, né? Eles colocam a casa em ordem e depois eles devolvem o poder, né, à população. No caso, o Mário, ele foi um general, né, um cônsul, ele vai governar 105 a.C., né? Então, e ele vai conseguir várias vitórias militares no norte da África, né? E ele vai conseguir expandir o território. Então, o governo dele foi um governo próspero, né? Ele vai conseguir expandir o território. Só que ele vai promover uma reforma, né? Uma reforma na propriedade. Então, no caso, ele vai assegurar propriedade para os militares, para alguns grupos que não eram privilegiados. No caso do Silas, né, o Sila, ele foi eleito, né, como um nobre, né, então ele vai ser eleito e ele vai se tornar um ditador perpétuo. Então ele vai tentar manter-se no poder por toda a sua vida e não vai dar certo. Tanto é que ele vai sofrer, né, por conta das revoltas do Espartaco e do Crasso, né? Então, esse governo vai ser muito complicado. E ele vai mandar crucificar milhares de escravos. Gente, assim, em Roma, ser escravizado era uma das punições mais humilhantes da pessoa, né? Porque a escravidão era só feita para os piores tipos de criminosos em Roma, né? Então, era algo que fazia com que a pessoa fosse rebaixada ao nível da escória, né? O pior tipo de pessoa possível era escravo, assim, ele era crucificado. Para conter, né, essa tentativa aí do caso, né, do Crácio, foi criado o que nós chamamos de triunvirato. Então, o primeiro triunvirato foi criado por Júlio César, né, que é o famoso imperador romano que foi assassinado pelo seu filho. No caso aí, o primeiro triunvirato, ele foi uma organização de Crasso, de Pompeu e de César, Júlio César, né, para tirar
o ditador do poder. Então, ele vai criar esse triunvirato aí, que é importante a gente pensar. Por que triunvirato? Porque era um governo de 3 pessoas. Tudo bem? Tudo bem, gente? Sim. Então, só que o Júlio César, ele era extremamente interessado em se tornar um imperador, né, o único imperador dentro do triunvirato. E o Júlio César, ele vai começar a orquestrar movimentos contra os seus dois aliados, no caso do Pompeu e do Crasso. Tanto é que o Crasso ele foi morto no combate no Oriente, né? Então ele vai ser morto. E o Pompeu, né, ficou agora um governo de 2, no caso o Pompeu e o César. Só que o César, a popularidade de César era muito grande, porque ele vai ganhar a luta da Gália, né? Os gauleses, né? Se vocês procurarem, tem um gibi, tem um personagem francês chamado Asterix. Asterix, ele é um gaulês. Ah, Né? já vi, professor. Então, e o gaulês, ele vai lutar contra o Júlio César. No caso, aí o Júlio César, ele vai conquistar Roma, ele vai conquistar o Egito, né? Ele vai conquistar a região, ele vai dominar, né, a região ali né, da cidade de Alexandria, né? O Ptolomeu, ele vai ser esposo da Cleópatra, né? Então ele vai ter um filho com ela, né? Tem toda essa questão. E o Júlio César, ele vai ser morto pelo Brutus, né? Brutus, que vai ser considerado um dos seus filhos adotivos, né? Por conta dessa megalomania que ele tinha. O que é uma pessoa megalomaníaca, né? É uma pessoa que adora o poder. Então, quanto mais poder ele tem, mais poder ele quer. No caso aí, depois do Júlio César ser, né, assassinado, quem vai ser o novo triunvirato vai ser o Marco Antônio, que vai ser o sobrinho de Júlio César, o Lépido e o Otávio. Né? Então, eles vão tentar pacificar Roma. Só que é o seguinte, quer conhecer uma pessoa de verdade? Dê poder a ela. No caso, o Marco Antônio, ele vai se estabelecer no Egito, com apoio da Cleópatra, e ele vai tentar tomar o poder supremo de novo, e não vai dar certo. Né? Então, isso vai gerar uma crise na República e o início do Império. Né? No caso, aí o Marco Antônio ele vai né, lutar contra os seus 2 aliados, e isso vai gerar a crise republicana, que a gente vai falar um pouquinho na próxima aula. Bem, e por fim a escravidão romana. Gente, aquilo que eu falei para vocês. Quando eu falo em escravidão, durante o Império Romano, escravidão era sinônimo do quê? Prisioneiros de guerra. Então, eram todos aqueles que eram aprisionados em conflito. Porque depois das 12 tábulas, você não poderia mais ser escravo por dívida, mas você poderia ser escravo como prisioneiro de guerra. Então, Roma, com a expansão territorial, Roma vai precisar de muita mão de obra, de pessoas para trabalhar. Né? Tanto é que chega um certo momento que tem alguns historiadores que dizem o seguinte, que 1/3 da população da cidade de Roma era composta por escravos. Para você conter essas pessoas, você precisa pôr à força aquilo que nós falamos. Então, quanto mais violenta essa questão, os escravos vão começar a se revoltar contra seus senhores, gerando aqueles conflitos que a gente já falou. Né? No caso disso, né, então, vai começar a ter relações de afeição, então os escravos também vão começar a se relacionar com os plebeus, com os patrícios, então isso vai começar a gerar o quê? Uma mobilidade social muito grande ali naquela região. Bem, gente, então assim, eu sei que ficou um pouquinho confuso, não sei se vocês chegaram a ter uma compreensão total, porque eu vou ser bem sincero para você, fugiu do meu controle tudo hoje, não estou muito legal, mas assim, gente, assim, se vocês quiserem, eu gravo um outro vídeo para vocês, a gente vê o que a gente faz. Assim, sobre a vida do Júlio César, eu peguei alguns documentários, eu vou pegar uma videoaula de um outro professor, que eu acho que é interessante, de uma menina chamada Débora Ladim.
Né? A Débora Ladim é uma youtuber que ela tem em torno de 18 anos e ela explica essas coisas muito parecido com o que vocês falam. Eu acho interessante dar um outro discurso aí que eu acho que é legal da gente pensar. Então, Ok. eu vou, depois, no meio da tarde, para não ficar colocando no WhatsApp de vocês muita informação, eu vou colocar aqui, eu vou colocar para vocês essas videoaulas aí, se vocês tiverem curiosidade de assistirem, né, eu acharia legal. Tudo bem, gente? Ok. Sim. Alguma dúvida por enquanto? Por enquanto, acho que não. André, Felipe, Enzo, Augusto. Não. Assim, desculpa também com o meu filho com pressão alta, mas tá meio difícil hoje. Desculpa aí com a bagunça hoje. Beleza? Beleza. Beleza, gente. Então até mais, hein? Obrigadão, hein? Aquele abraço. Tchau. Tchau, professor. Tchau, gente.